boa tarde a todos. Eu sou a Renata Santos, sou da consultoria de segmentos. Hoje estaremos fazendo mais uma apresentação Responde da FD Reinf, da linha de produtos DataSul. Antes de dar continuidade, eu gostaria de saber se todos estão visualizando minha tela e me ouvindo bem. Certo, ótimo. Então, vou dar continuidade. Primeiramente, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Renata Santos, eu ingressei na companhia no início de 2018, né? Na consultoria de segmentos aqui na Matriz. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil, na parte operacional, dando suporte tanto na área de compras, recebimento e faturamento da empresa. Sou graduada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e tenho técnica de administração pelo Centro Paula Souza. A nossa agenda hoje, primeiramente, inicia com a parte da consultoria, que é a parte mais conceitual, né? Onde vamos falar dos prazos, faseamentos, a lógica de transmissão, a DCTF Web e os materiais disponíveis para vocês estarem consultando. Após a primeira parte, teremos também, dando seguimento à parte de produto, onde a linha DataSul vai estar demonstrando para vocês todas as novidades em relação à obrigação. Começar na parte de conceito. A FD Reinf, ela surgiu para suprir a necessidade do fisco de uma obrigação que demonstrasse todas as tributações federais, né? Essa nova obrigação acessória, juntamente com o E-Social e a DCTF Web, permitirá que declare toda a escrituração, faça a confissão de dívida e recolhimento de todos os tributos federais, onde ele vai substituir a DIRF, uma parte no E-Social, outra no Reinf, vai estar substituindo GFIP, GPS, que agora vai ser através da DCTF Web, CAGED, RAIS e outras obrigações acessórias. A FD Reinf, ela demonstrará todas as operações e pagamentos realizados entre pessoas jurídicas que não tenham relação de trabalho. Tá? Em relação às normas, né, a FD Reinf, ela foi instituída através da Instrução Normativa 1701 de 2017, onde a primeira alteração ocorreu através da Instrução Normativa 1767, onde dividiu em grupos, né, as datas para a obrigatoriedade da entrega da obrigação. Com a Instrução Normativa 1842 de 2018, foi quando foi criada o Grupo 4, onde criou mais um grupo de faseamento e alterou a data de produção do Grupo 2, que iniciou agora em janeiro de 2019. Em relação à Instrução Normativa 971, que nós estávamos aguardando ansiosamente para estar alterando em relação às novas obrigações, onde inclui as novas obrigações. Então, agora no finalzinho de janeiro, né, foi publicada a Instrução Normativa 1867, onde estabelece, né, todas as referências da GFIP, que agora passará a ser entendida como DCTF Web em relação à confissão de dívida, e os eventos do E-Social e Reinf, que é referente às demais informações. Então, com a nova instrução normativa, agora já oficialmente, né, podemos considerar a FD Reinf e E-Social como novas obrigações acessórias. A versão que nós estamos trabalhando hoje é a versão 1.4, juntamente com as notas técnicas e notas orientativas, onde a partir de 2009 está prevista uma nova versão, a 2.0, que é para a inclusão das retenções federais. A Receita estava um pouco indecisa, né, sobre a inclusão de todos os impostos ou somente o imposto de renda. Então, no próximo semestre, a intenção é que a obrigação evolua e inclua os demais tributos, mas ainda não temos um prazo oficial para estar entrando em produção.
Em relação à obrigatoriedade, né, das empresas obrigadas ao envio da FDREINF, então são todas as empresas que estão sujeitas à CPRB, que aderiram à desoneração, né, empresas que possuem retenção de imposto de renda, PIS, COFINS e contribuição social, todas as prestadoras e tomadoras de serviço por cessão de mão de obra ou empreitada, também o produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, sendo que o produtor rural, pessoa física, ele deverá informar no e-social. No FDREINF é somente o produtor rural, pessoa jurídica. Também deverão informar na FDREINF as associações desportivas de time de futebol profissional e também as promotoras de eventos desportivos. Então, todos aqueles eventos elaborados dentro de campo de futebol profissional devem ser informados aqui dentro da FDREINF para eles poderem controlar toda a receita, né, que envolve os times de futebol. Falando um pouquinho também sobre a estrutura da FDREINF, né, onde ela é modularizada por eventos, o mesmo conforme igual o e-social, o formato é XML, onde existe uma divisão dos eventos periódicos, né? Existe uma hierarquia, né? Onde deve ser informada primeiramente a empresa, depois o estabelecimento, depois os prestadores ou tomadores de serviço e, por fim, as notas fiscais. Em relação ao prazo, o evento de tabela deve ser enviado agora em janeiro, da relação ao segundo grupo, e depois, sempre que houver alguma mudança em relação às tabelas ao cadastro da empresa. Os eventos periódicos, o que seria especificamente o registro R3010, que é referente às associações desportivas, elas deverão enviar o arquivo 2 dias após a ocorrência do evento. Então, principalmente a parte de desportivos, eles têm que se atentar a esse evento não periódico. Já em relação aos eventos periódicos, a recorrência é mensal, né? Então, mensalmente tem que ser enviado todos os eventos periódicos no prazo até o dia 15 do mês subsequente. Então, nós temos somente que se atentar em relação ao vencimento, principalmente quando ele ocorrer em final de semana ou feriado, porque deverá antecipar para o dia anterior útil, podendo, querendo ou não, no primeiro grupo, tivemos bastante problemas em relação a isso, de deixar para a última hora, aí chega no último dia, existe um certo congestionamento de envio de informações, e aí pode correr o risco de não entregar no prazo. Então, o envio é todo dia 15 e o pagamento da contribuição previdenciária é dia 20, todo dia 20 do mês subsequente. Esse é o desenho atual, né, do e-social e da FDREINF, onde nós temos a empresa, né, o CNPJ raiz, é o que vai transmitir os eventos, né, para um servidor que vai recepcionar tanto o e-social, o REINF e a GRFGTS. Esses servidores farão comunicação com a DCTF Web, com exceção do RFGTS, que possui um servidor específico onde não está atrelado a DCTF Web, e aí, após a DCTF Web recepcionar essas informações, as totalizações, né, que são enviadas para a DCTF Web, é consolidada e demonstrada o valor que deverá ser recolhido. Então, assim que todos os tributos já estiverem no sistema, poderão emitir uma única guia para pagamento, ou, caso o contribuinte prefira, poderá emitir cada tributo, uma guia para cada tributo ou natureza de pagamento. Em relação a prazos e faseamento, nós temos o evento inicial, que são as informações do contribuinte, né? O evento de tabela, que são as tabelas de processos administrativos e judiciais.
temos o evento periódico, que como eu já citei, é somente o R3010, e o evento periódico, que vai do evento 2010 até o 2099. Assim, o REINF não existe um faseamento, ele acompanha o evento periódico do e-social. Então, como não temos tantos eventos não periódicos, né? Então todos os eventos são enviados de uma única vez. Conforme a tabela, né? O segundo grupo entrou agora em janeiro, com competência em vencimento agora em fevereiro. O terceiro grupo está previsto agora para julho de 2019, e o quarto grupo, que é referente aos órgãos públicos, né, de autarquia, direta e indireta, eles ainda não têm uma previsão. Então, esse ano, provavelmente, já deve ser publicada a data da obrigatoriedade da entrega da FDRENF para órgãos públicos. Em relação ao RFGTS, que o primeiro grupo ainda não está obrigado a entregar, né, porque ainda não saiu, a Caixa ainda não disponibilizou o GRFGTS. Então, para o primeiro grupo já houve uma prorrogação, que era desde novembro de 2018, era para entrar agora em abril, e foi prorrogada novamente agora para julho de 2019. Então, em relação ao segundo grupo, está com a data ainda de abril de 2019, mas bem provável que acompanhe a mesma prorrogação do primeiro grupo. Então, temos que aguardar aí para ver as novas publicações em relação à GRFGTS. Falar um pouquinho sobre lógica de transmissão. Aqui são todos os eventos, né, que fazem parte da obrigação da FDRENF, né, onde o evento R2070 ele foi descontinuado, né, totalmente extinto através da nota orientativa 2 de 2018, onde está sendo formulado, redesenhado, né, um novo formato pelo fisco, em conjunto com as empresas piloto do projeto, né? E um ato normativo deve ser publicado em breve, com previsão até o final do ano, contemplando todas as informações sobre as retenções de imposto de renda e PCC na FDREINF, tá? São esses novos eventos que farão evoluir a versão para 2.0. Então, por isso que vai ter uma mudança significativa em relação aos eventos. Então, por isso, a versão 2.0 está aí para exatamente suprir todas essas retenções. A sequência lógica de transmissão, né? Nós temos aqui o e-social e o REINF, porque assim, as duas obrigações elas andam juntas, né? Uma complementa a outra. Então, como você pode ver, o e-social é enviado a questão toda relacionada à folha de pagamento e todos os pagamentos para pessoa física, enquanto a FDREINF serão os pagamentos de pessoa jurídica e todas as retenções dos tributos federais. Após deverão ser enviados todos os eventos periódicos, não periódicos e de tabelas, onde é feita a consolidação tanto do e-social e do REINF e transmitida para a DCTF Web, aonde é gerada a guia para pagamento. E hoje nós temos a guia de contribuição previdenciária, mas teremos também a emissão da guia de pagamento do imposto de renda e do pagamento do PCC. Mas, por enquanto, a única que está vigente é da contribuição previdenciária. Agora um pouquinho, algumas dúvidas, né, frequentes que ocorreram nos eventos anteriores. Então, a gente já coloca aqui que caso
permaneça, a gente já vai ajudando a sanar algumas dúvidas, primeiramente em relação às empresas inativas, né? Onde as empresas do segundo grupo que não possuem movimentação deverão enviar o evento R2099, que é o de fechamento dos eventos periódicos. Então, esse evento deverá ser enviado sempre na primeira competência em que não houver movimento e sempre em janeiro de cada ano, caso continue sem movimento. A informação referente ao envio sem movimento está na nota orientativa 6 de 2018, onde ela foi ajustada na versão 1.4, pois estava com alguns erros de validação e não estava conseguindo enviar a declaração sem movimento. O portal da FDREINF também foi disponibilizado em outubro de 2018, onde possibilita a transmissão dos eventos através de procuração eletrônica, o ECAC. Então, aqui tem um link para vocês, caso vocês não conheçam ainda, temos o portal web da FDREINF. Outra dúvida frequente é em relação ao CNO, que ele substitui o cadastro específico do INSS, mais conhecido como SEI. O SEI, ele sempre precisou, ele tinha como principal função informar o responsável pela obra. Agora, com essa alteração, o CNO, ele tem como objeto a própria obra vinculada à pessoa física ou jurídica a ser realizado via ECAC. Então, o que importa para o CNO é saber se a obra está ativa ou inativa. Então, caso ela esteja inativa, não há necessidade de estar informando o CNO, somente caso ela esteja ativa, tá? O cadastro do CNO ele é um cadastro nacional e ele é feito diretamente pelo ECAC. Então, deverá ser feito já a partir de 21 de janeiro, já podendo receber as informações referentes ao CNO. Outra dúvida recorrente é em relação ao registro R2070, né? Que ele é responsável pela substituição da obrigação acessória da DIRF e foi definitivamente excluído da FDREINF. Então, ele já não consta no novo layout 1.4 e em seu lugar vão surgir novos eventos que serão disponibilizados em breve na versão 2.0 da obrigação. Então, ao longo do ano aí, até o final do ano, já deve estar saindo aí os novos eventos que substituirão o R2070. E temos também disponibilizado um web service de consulta para que, nos casos de perda de número de recibo e protocolo, o cliente consiga acessar o sistema e consultar esses eventos da FDREINF. Ou também através do ECAC, também vai ter essa opção de consulta. Em relação às penalidades, né? Os contribuintes, eles não estão sendo autuados, né, em relação à não entrega, né, das obrigações, mas devido somente à adaptação das empresas nas novas obrigações. Então, como é uma obrigação nova, então eles dão um prazo até a empresa se adequar, conseguir estar enviando direitinho os arquivos, mas a lei está em vigor. Então, existem as penalidades, elas só não estão sendo aplicadas no momento. Então, só para vocês terem um conhecimento, o valor é 3% do valor das transações comerciais totais ou operações financeiras, no caso de omissão ou correção das informações declaradas. Então, se você deixar de informar alguma coisa, a multa é de 3%. Também o valor de 1,5% no caso que seja incompleta a informação. Então, se não informou certinho a informação, poderá também ser sujeito a penalidade. E no caso de atraso na entrega, é R$ 500 por mês para pessoas jurídicas isentas ou que estejam em início de atividade e R$ 1.500 por mês para as demais pessoas jurídicas. Então, e no caso de pessoa física, R$ 100 por mês. Então, é bom se atentar a esses valores, né? Tentar sempre estar acompanhando todas as alterações para estar enviando a declaração e não correr o risco, né, de ser penalizado.
falar um pouquinho agora sobre a DCTF Web. Como eu já tinha falado anteriormente, o e-social e o FD-Reinf, eles são um complemento um do outro, então eles andam juntos, né? Então, eles são consolidados na DCTF Web para gerar a guia de pagamento. Esse é o fluxo, né, das informações em que serão enviadas para a DCTF Web, aonde eu envio o fechamento do e-social e do Reinf, e depois eu acesso a DCTF Web manualmente, através via ECAC ou procuração eletrônica. Aí lá eu consigo escolher a declaração, onde são demonstrados todos os créditos, compensação, processos que suspenderam cobrança previdenciária, outras deduções legais, abatimento de valor gerado da contribuição previdenciária. Depois de fazer todos os ajustes e editar em relação aos vínculos, você consegue transmitir a declaração e aí estar emitindo a guia. Então, só reforçando, o prazo para entrega da FD-Reinf é todo dia 15 do mês subsequente e o contribuinte tem até o dia 20 para estar efetuando o pagamento. Essa aqui é a carinha, né, da DCTF Web. Então, para quem não conhece ainda, essa é dentro do portal da DCTF Web, você, através do seu CNPJ, né, você consegue visualizar a contribuição previdenciária dos segurados e a patronal, onde você consegue ver todo o débito apurado, o saldo a pagar e todos os créditos vinculados, né, onde você poderá também ter a opção de vincular os créditos em outro código de receita, desde que esteja estabelecido em algum ato normativo. Aí a vinculação do crédito na natureza do recolhimento escolhido. Então, principalmente esses aqui, ó, que possuem uma canetinha do lado do valor do crédito vinculado, é onde você consegue fazer o ajuste e alterar aonde você vai estar vinculando o crédito. Você consegue visualizar, né, detalhadamente, né, os empregados avulsos, por exemplo, e todas as contribuições previdenciárias patronal e todas as deduções, né, como salário família, salário maternidade, e aí consegue visualizar o saldo a pagar de todos os tributos, onde é separado por código de receita. Também na DCTF Web será possível gerar relatórios, tanto dos créditos por documento, resumo de todos os débitos e dos créditos, tá? Poderá o valor de suspensão de crédito do processo jurídico que suspende a exigibilidade da contribuição previdenciária, ela deverá ser feita manualmente. Então, você precisa fazer alguns ajustes antes de estar fazendo a conclusão e emissão da guia da DCTF Web. Aqui consta também todas as relações das declarações que foram transmitidas, né? A DCTF Web ela é retificável, então mesmo após o pagamento da guia, você pode estar retificando a declaração e pagando a diferença caso houver, né, alguma diferença, você pode estar efetuando o pagamento posteriormente. Então, você consegue visualizar o tipo de declaração e se ela está ativa, se ela foi retificada ou não. E em relação aos materiais disponíveis, né? Nós temos o nosso repositório TOTUS TDN dentro da consultoria de segmentos, é separado
todos os TOTOS responde que foram apresentados, então é separado por tipo de obrigação e por linha de produto. Então, caso vocês queiram estar assistindo o evento anterior, vocês podem estar consultando, acessando o portal, né? O TDN, ele é aberto, ele não é logado, então vocês podem, qualquer pessoa pode estar entrando e estar acessando e revendo os eventos. Também, só para adiantar, né, foi disponibilizado aí na abinha da apresentação de hoje, na aba documentos, o nosso material que está sendo apresentado hoje, tanto a da parte da consultoria tributária, como da parte do produto da DataSul. Então, vocês já conseguem fazer o download dos arquivos, né, para consulta de vocês. Então, o vídeo e o material também serão disponibilizados para vocês. O vídeo provavelmente há uns 15 dias para estar disponibilizando no YouTube e no portal do cliente. Então, só aguardar que posteriormente vamos estar disponibilizando para vocês. Em relação às inscrições para os eventos Responde, dentro da central de relacionamento da TOTOS, no portal do cliente, vocês conseguem estar fazendo a pesquisa pelo evento e estar se inscrevendo para os próximos. Também temos o chatbot, através dele vocês conseguem fazer pesquisa, né? É um chat de dúvidas, então caso vocês tenham alguma dúvida sobre o produto, sobre qualquer obrigação que esteja disponibilizada, não somente o REINF, você pode estar consultando lá, que eles direcionam as páginas, os links, para estarem fazendo tanto se inscrevendo para o evento, como também para tirar dúvidas em relação à entrega. Para facilitar, né, os eventos, existe a busca unificada, onde na caixa de pesquisa, se você colocar a palavra responde e deixar a fonte somente como base de conhecimento, vai fazer um filtro, né? E aí você consegue localizar todos os eventos responde. Então aí você consegue se inscrever a todos os eventos que estão disponíveis para vocês. Da parte da consultoria tributária é somente essa apresentação. Agora vou estar direcionando a apresentação para a linha de produtos DataSul, onde eles estarão mostrando para vocês as alterações, as novidades em relação à entrega da FD Reinf. Até por enquanto, obrigada. Caso tenham dúvidas, já podem estar fazendo diretamente na aba Perguntas, que vamos estar respondendo ao longo da apresentação. Obrigada e até mais. Boa tarde, meu nome é Thiago, sou da equipe de DataSul Finanças. Estou aqui para apresentar as alterações que tivemos no financeiro para atender a obrigação EFD REINF. Então, falando um pouco de cadastros, a gente criou o cadastro de serviços do INSS, né, onde tem o facilitador que permite importar o arquivo fornecido pela Receita com a tabela de serviços, assim como cadastrar novos também. Foi criado o cadastro de processos, onde é possível relacionar os processos que venham a ocorrer, né? Ou a empresa tenha processos que deduzem valor de INSS, né? Percentual de INSS. Que é outra aba, a aba de redução e a aba de associação. Foi criado também o cadastro de obra, CD 2023, cadastrar as obras que serão informadas posteriormente nas notas. Em específico no financeiro, né, quando forem implantados títulos manuais no contas a pagar, referentes ao R2010, foram feitas alterações para validar as informações que devem ser enviadas de fato ao REINF, dentre elas o fornecedor, que deve ser pessoa jurídica, o usuário que está logado no sistema deve ser da localidade de Brasil,
tipo de fornecimento do fornecedor ao qual está sendo implantado o título precisa ser produto/serviço ou só serviço. No caso de títulos manuais, então, é verificada a origem, que é somente do contas a pagar, APB, a espécie do documento do tipo normal e o campo mão de obra/empreitada deve estar marcado no título. No cadastro do fornecedor financeiro foi criado um facilitador para a questão de marcação da opção de mão de obra/empreitada e também o campo para informar o tipo de serviço, cadastrado no CD 1050. Essas informações elas serão sugeridas na implantação manual do título, mas elas podem ser alteradas. Também foram alteradas as rotinas de registrar título no contas a pagar e alterar títulos no contas a pagar. Então, no botão legislação é possível informar ali o código do tipo de serviço, a marcação da mão de obra/empreitada, assim como também informar o código da obra, né, quando ela se tratar de uma obra de construção civil. A rotina de vinculação de imposto no contas a pagar também sofreu alteração para indicar, no caso de ocorrência de processo relacionado, indicar e calcular automaticamente o valor de imposto a reter, né, e o imposto não retido também. Então, quando é informado na tela de vinculação de imposto, é informado um processo, né, o sistema já faz o cálculo do percentual que esse processo corresponde e apresenta nos demais campos o valor que de fato será recolhido e o que deixou de ser retido. Na tela de consulta de títulos também está presente o botão legislação, onde é possível consultar os dados do RENF que foram informados na implantação. Também na consulta de títulos é possível verificar o valor que deixou de ser retido por conta de relacionamento de processo. Na rotina de implantação de faturas, que faz a substituição de notas por duplicatas, foram incluídas algumas regras, né, para validar os títulos que são agrupados, onde os mesmos devem ter os mesmos dados de RENF, né? Tem que estar marcado a mão de obra/empreitada e o tipo de serviço e obra, caso esteja preenchido, devem ser os mesmos códigos. Essas informações elas serão transferidas para os novos documentos que serão gerados na substituição e somente serão enviados os títulos novos, os substituídos não. As rotinas alteradas também contemplam as APIs, né? API de implantação, de pagamento, de substituição e de alteração. Também tem o link da TDN com a documentação sobre o R2010 em relação aos títulos implantados no contas a pagar. E sobre o contas a receber, títulos que são implantados direto no contas a receber, que se tratam do R2020, possuem as mesmas validações, a exemplo do contas a pagar, apenas com a diferença que a origem verificada nesse caso é ACR, a origem do documento ACR. Como no fornecedor financeiro, também no cliente financeiro foi criado o facilitador para marcar como padrão os títulos que serão implantados manualmente. Também é sugestivo, na hora de implantar pode ser desmarcado. A rotina de implantação e alteração de título também recebeu o botão legislação para informação da mão de obra/empreitada, o tipo de serviço e o código da obra, também quando for construção civil. A parte de imposto do contas a receber foi incluído também na tela que é apresentada com o botão crédito ímpeto, foi incluída a informação do INSS. Diferente do contas a pagar, essas informações preenchidas aqui não são automáticas, então o valor preenchido na tela anterior, né, que
seria o valor do título, ele já deve estar líquido do INSS que aqui for informado. Também tem um botão para informar o processo, caso tenha. Ele vai apresentar o valor não retido. Na consulta de títulos também tem o botão legislação e no botão crédito ímpeto da consulta também é apresentado as informações de INSS. Rotina de renegociação por substituição também foi alterada para validar as mesmas informações de mão de obra barra empreitada, tipo de serviço, obra e processo, no caso de agrupamento de títulos, onde os mesmos têm que ter as mesmas informações para que possam ser substituídos. Também serão transferidos para os novos documentos as informações e apenas os títulos novos são enviados para o RENF. Também foram alteradas as APIs do Contas Receber de implantação, alteração e renegociação. E temos também a documentação para os títulos implantados no Contas Receber em relação ao R2020. Passo a palavra para minha colega Ana, que vai falar um pouquinho sobre recebimento. Boa tarde, aqui é a Ana, da área de recebimento de materiais. A gente vai falar um pouco referente às alterações que foram realizadas no módulo, em decorrência do REINF. Começando com o campo que foi incluso na manutenção de itens do recebimento, é o campo de código de serviço, que fica no RE006. Esse campo tem como objetivo fazer a vinculação do código de serviço com o item. Essas informações elas vão servir depois como base, tá, para a sugestão das informações do código de serviço do item para o documento. No RE1001 foi incluso uma flag REINF para facilitar as informações e registro das notas fiscais que serão levadas para o FD REINF. Algumas operações, como operações de transferências entre estabelecimentos, devolução de cliente, operação com terceiros, ou seja, as operações que não gerarão duplicatas, esse campo REINF ficará sempre desabilitado. Essa informação ela vai sempre de acordo com a natureza de operação que está sendo utilizada na digitação do documento. Para as demais situações, em relação à observação, a gente tem uma regrinha, onde consiste na observação de comércio e devolução de cliente, o campo REINF ele sempre vai ficar desabilitado, sem a opção de marcação e sem a opção de entrega de REINF. Na observação em indústria, o campo REINF ele fica habilitado, mas ele nunca virá marcado automaticamente. Então, somente quando a observação for serviços e o fornecedor financeiro tiver o imposto INSS vinculado lá no fornecedor, essa flag automaticamente vem habilitada e marcada, com a opção de ser desmarcada pelo usuário em casos de necessidade de não entrega do REINF para essas notas. Tiveram algumas alterações no RE1001B em relação à manutenção de itens do documento, é o RE1001B, B1 e B2, que é na manutenção ali dos itens. Agora é possível fazer a consulta, a alteração e informação do campo do tipo de serviço quando for marcada a flag REINF no momento da digitação do documento. Em casos dessa informação ter sido digitada manualmente pelo usuário, essa informação ela vai ser assumida. Em caso contrário, vai permanecer a busca dos itens, do cadastro do item, conforme mostrado primeiramente na RE0106. Aqui contém os prints demonstrando, primeiro, a manutenção do item, que é o RE1001B2, onde o campo ele fica na pasta ordem, com a possibilidade de digitação manual, alteração, qualquer manutenção que venha a ser feita.
E no R1001B, em relação ao item do documento, consulta, né? Também tem o campo do tipo de serviço para ser visualizado. No RM1B2, esse campo ele não vem mais preenchido automaticamente no momento da inclusão do item. Essa informação ela foi alterada e agora somente quando a duplicata do INSS for gerada no documento é que essa informação ela vai ser preenchida conforme o cadastro do item. Em relação ao item que o sistema considera para o preenchimento do código de serviço, ele busca sempre do RE0106 quando for uma nota de compra, serviço normal, ou quando não se tratar de uma nota de rateio, e quando for uma nota de rateio, onde tem a obrigatoriedade da informação do item de serviço, no RE1904, quando for para recebimento, e no IM0101 para quando tiver o módulo de importação implantado. Essa busca vai ser realizada com base no item de serviço, não com base no item do documento principal. Quando o item não tiver o código de serviço informado, ele vai ficar em branco e, por consequência, no momento da atualização do documento, a gente vai ter uma ocorrência de um erro, que é o 34914, serviço não cadastrado. Essa mensagem, ela sempre é validada nas situações em que o campo REINF estiver marcado e o tipo de serviço não tiver nenhuma origem, nem pelo item de serviço e nem informado manualmente. Então, essa informação, ela se torna obrigatória a partir do momento em que a flag REINF é marcada. O RE1001C1 é a criação das duplicatas dos impostos. Quando a gente vai gerar a duplicata, que gera a duplicata dos impostos no recebimento, é emitida uma mensagem questionando ao usuário se ele deseja fazer a marcação do parâmetro REINF do cabeçalho do documento. Caso o usuário responda que sim, o campo REINF ele vai ser marcado, o tipo de serviço dos itens vão ser preenchidos de acordo com os itens do documento, conforme o cadastro, e as informações da nota, que é o CD 4035, referente ao tipo da informação lá de RINF, elas vão ser geradas automaticamente com base nos valores das duplicatas do imposto. Caso o usuário responda que não, o campo RINF ele vai permanecer desmarcado, os itens da nota não vão ter a busca do código de serviço, e o CD 4035 também não será gerado. Então, continuará sem nenhum registro, nenhuma informação no tipo de informação de REINF. O CD 4035, as informações adicionais da nota, ele é gerado sempre com base no valor da duplicata do imposto. Então, ele tem o código do item, os valores de base da retenção, o valor da retenção, o número do processo, quando assim existir e quando não estiver preenchido, e também o número do CNO. Então, quando vocês tiverem o número do cadastro da obra, o código, né, ele pode ser informado também no CD 4035 no momento das informações adicionais. Na digitação do documento, caso a nota fiscal, a gente teve também uma alteração para permitir que o usuário faça a alteração na flag do REINF. Então, também foi inclusa essa flag no RE1001A1, que é a alteração do cabeçalho do documento, para que seja possível fazer manutenção após a inclusão da nota, não sendo necessário fazer a eliminação dela por inteiro. Então, caso a nota tenha sido lançada sem marcar o RINF, e no meio do processo houve essa necessidade, ou enfim, foi gerado o imposto de INSS, ao marcar esse campo, por mais que não tenha sido gerado nenhuma informação, o sistema ele preenche automaticamente o tipo de serviço, as duplicatas, os valores e também os valores do CD 4035. Se a nota ela foi lançada com o campo RINF marcado, porém foi marcado indevidamente no momento da inclusão e depois da inclusão dos itens e geração das informações das duplicatas, foi visto que está incorreta essa informação, é possível alterar o cabeçalho do documento, desmarcar o campo e as informações do REINF, tanto do CD 4035, quanto o tipo de serviço do item vai ser automaticamente eliminado do documento.
Esse é o campo que foi incluso, então, no cabeçalho do documento no momento da alteração, é a flag reinf, semelhante à flag da inclusão da nota, que tem a possibilidade de manutenção e inclusão, enfim, no momento da alteração. Aqui a gente mapeou algumas mensagens que são acusadas no momento da atualização da nota, que podem impactar nos procedimentos, onde apenas uma delas, que é a primeira, 34.914, conforme já comentado anteriormente, impede a atualização da nota. Então, as demais, elas são só mensagens de advertência. Ou quando a natureza do emitente está incorreta, quando ele deve ser pessoa jurídica e no cadastro do CD 0401 tiver como uma pessoa física, ou quando a nota não tiver o INSS retido, porém o parâmetro RENF estiver marcado, ou ainda quando a nota tiver o INSS, mas o parâmetro não estiver marcado, quando o valor da retenção estiver incorreto e quando também os valores das somas forem diferentes, inferior à base de retenção. Essas mensagens são somente advertências, então somente para alertar o usuário mesmo e para uma possível verificação, conferência após a atualização da nota. A primeira mensagem de erro ela é impeditiva, então obrigatoriamente quando o parâmetro estiver marcado, deverá ter o tipo do serviço informado no item do documento. Foi criado também um programa de acerto, é um SPP, é o SPRE 406, para a criação das informações adicionais para o REINF. Serve para os documentos que não possuem essas informações, então no momento da execução desse programa de acerto, esse programa vai ter como objetivo fazer a marcação da flag, do cabeçalho do documento, ajustar o tipo de serviço conforme o item do documento ou o item de serviço, se for um documento de rateio, e também criar as informações adicionais da nota do CD 4035 com base nos valores da duplicata do INSS. Para isso, a duplicata já tem que ter sido gerada. As opções que a gente tem nesse programa de acerto são tanto para os documentos de observação, indústria ou serviços, e a situação do documento pode ser atualizada ou não atualizados. Em relação às informações adicionais, a gente tem a opção de fazer o recálculo das informações ou de manter o que eu já tenho até um instante. O programa de acerto também tem algumas validações, mas também só para alerta ao usuário, então são advertências, né? E são mais para aviso de término de execução. Então, quando o registro foi criado, alterado com êxito, ou quando o registro tem algum impeditivo que ele não deve ser enviado ao RENF, quando falta algum cadastro, como por exemplo o cadastro do item, então essas mensagens também são validadas e apresentadas no momento da execução do programa de acerto. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Thalita para falar do faturamento. Olá, boa tarde. Eu sou a Thalita, vou falar um pouquinho então das parametrizações no módulo de faturamento, tá? Nós temos o cadastro de atualização de itens para o módulo de faturamento, CD0903, e ali então existe o campinho para a gente informar o código do serviço do INSS. Esse campo ele pode ser buscado, né, de um cadastro. O cadastro desses códigos de serviço, na verdade, a gente importa eles pelo CD 1050, tá? Então, se a gente importa por esse programinha e depois a gente pode só buscar aqui no CD 0903 de acordo com o tipo de serviço, tá? Esse campo que está aqui no CD 0903, esse código de INSS que está aqui é o que vai para as notas fiscais, tá? Aqui no CD 0606, a natureza de operação para as notas fiscais, ela tem que ser do tipo serviço, tá? Nós temos tipos entrada, saída e serviço. Então, para essas notas fiscais de prestação de serviço, tipo de natureza serviço. E na pasta outros, então, os campinhos para informar os percentuais de INSS, SAT e Senar, retidos ou não, tá? Quando retidos, então, a gente marca
o parâmetro retém INSS na fonte e coloca os percentuais ali, calculamos nessa nota fiscal esses impostos retidos. Se não, não marcamos o retém INSS na fonte, só colocamos as alíquotas em cada um dos campos e então calculamos esses impostos a recolher, tá? Aqui no FT 4004, né, durante a digitação da nota fiscal, eu visualizo o código do serviço, tá? E eu posso alterar ele nesse momento, fica habilitado para alteração, mesmo que essa nota fiscal venha de um pedido de venda, tá? E no FT 4005, para que a gente consiga visualizar as informações calculadas desses impostos, né, de INSS no CD 4035, nós precisamos acessar essa informação via FT 4005, que é aquele pré-cálculo da nota fiscal, o programinha onde a gente visualiza todos os nossos impostos, né? Então, eu clico no botãozinho para o cálculo da nota, todos os nossos programas de faturamento, FT 4001, 4002 ou 4003, eles abrirão essa tela do FT 4005 primeiro para você fazer essa conferência. Então, depois que você fez, né, que você solicitou a efetivação da nota fiscal, nós temos o botãozinho lá em cima de consultas relacionadas informações complementares, perdão, da nota fiscal, que é o CD 4035. Clicando nele, nós teremos a opção do REINF, tá? Então, lá no tipo de informação, quando você está ali no FT 4005, que você clica no botãozinho, né, das informações adicionais, nós já abrimos direto o folder com as informações do REINF, tá? Essa tela, ela tá com as informações, ela possui as informações da nota fiscal, né, que a gente está visualizando. Alguns valores, quando calculados diretamente pela nota fiscal, não são habilitados para edição, só para consulta. Então, a base de cálculo das retenções e o valor dessas retenções que foram calculados de acordo com as parametrizações da natureza de operação, tá? E depois, né, essa nota fiscal efetivada, então, as informações do REINF, elas ficarão disponíveis para alteração no FT 0502, então, pelo FT 0502, a gente consegue acionar essas informações aqui adicionais da nota fiscal e para consulta lá no FT 0904. Quando a gente está tratando de uma venda por parte de um produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, a gente vai enviar, então, o registro R2050 e para atender esse layout, no CD 0403A, lá nas informações adicionais do estabelecimento, a gente vai definir, a gente vai parametrizar o estabelecimento no campo ali de classificação tributária como agroindústria ou produtor rural, pessoa jurídica. O último layout, né, disponibilizado, 104, para o registro R2050, teve uma alteração na nomenclatura da classificação tributária de número 80 para a entidade beneficiente de assistência social isenta de contribuições sociais. Lá no CD 1510, nas atualizações dos clientes, então, na extração dos registros, né, a regra de busca, para considerar o indicativo de comercialização, a gente vai primeiro ler o CD 1510, né, esse indicativo de comercialização de produção, e depois a gente lê a natureza de operação, no sentido do parâmetro de INSS isento, tá? Então, quando o cliente for isento de contribuição, a gente primeiro lê o CD 1510. Não está marcado nada, né, no CD 1510, então a gente olha
o parâmetro de INSS isento que está aqui na natureza de operação, tá? Se a gente não marcar esse parâmetro aqui na natureza de operação de INSS isento, conforme essa Lei 13.606, o que vai valer é o que está lá no CD 1510. De novo, né, ao calcular a nota fiscal, então, ao solicitar a efetivação dessa nota fiscal, as informações vão ser atualizadas lá no CD 4035. E aí, direto, né, a gente já traz automaticamente para o tipo de informação dos dados do REINF e alguns dos valores não podem ser modificados, aqueles, porque como o módulo de faturamento, ele é mais fechado em relação ao módulo de recebimento, nós temos por padrão, por regra de produto, ter todas as minhas informações de impostos, de tributos já pré-definidas nos meus cadastros, para eu não ficar manipulando durante a digitação da nota fiscal, tá? Mas nada impede que, se tiver alguma informação depois de permite essa manutenção via FT 0502, depois que a nota fiscal já está efetivada. Era isso que eu tinha para passar para vocês aqui da parte do módulo de faturamento, tá? É só deixar uma informação de uma melhoria que a gente está providenciando com relação à contabilização desses impostos, tá? Desses tributos, na verdade. O SAT, Senar e o INSS. Hoje eles são contabilizados todos numa conta única e nós já estamos trabalhando na separação desses valores, tá? Então, nas próximas releases, a gente já vai conseguir contabilizar os três separadamente. Ok? Muito obrigada. Vou passar a palavra agora para o nosso colega da equipe fiscal. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo. Eu vou estar apresentando agora a parte do fiscal. O processo do fiscal, basicamente, ele utiliza o registro R2060, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O registro 2060, hoje, ele pode ser entregue da mesma forma que foi entregue até agora, né, no processamento do bloco P dos contribuições. Ele é basicamente o mesmo registro, a mesma informação, só que a forma de entrega dele seria agora pelo REINF, né, que é o registro R2060. A questão de parametrização que vocês já utilizavam anteriormente vai manter da mesma forma, não vai mudar nada. A única coisa agora é que vai gerar o registro R2060 ao invés do bloco P do SPED contribuições. No LF0203, iniciando o processo de parametrização, tem um campo chamado, uma tabela chamada P100, que é a atividade de contribuição previdenciária. Aqui começa o cadastro das configurações do REINF, do 2060. Nessa tela aqui do P100 você informa a empresa, o estabelecimento e o código da atividade, né, que geralmente são as informações cruciais da tabela. E tem duas pastas, tem a dados 1 e a dados 2. Ali você informa as informações como descrição, classificação inicial e final, serviço inicial e final, alíquota e início de escrituração. E a próxima, que é o dados 2, né, tem a data de final de escrituração e a conta contábil do INSS, caso tenha alguma informação para fazer o preenchimento dessa. No LF0203, também no P100, tem uma tabela chamada atividade versus receita industrialização. Esse processo aqui, você informa o seguinte nessa tabela. Tem a empresa, o estabelecimento, o código da atividade, o CFOP e a natureza de operação. Porém, essa tabela funciona da seguinte forma. As informações que você colocar nessa tabela aqui, elas serão consideradas para fazer o cálculo do CPRB, né? Então, tudo que tiver nessa tabela vai ser considerado. O registro P199, que é referente ao processo referenciado, essa tabela aqui tem o cadastro de empresa, estabelecimento, a apuração inicial e final
a sequência do registro no P100 e o número do processo em si. Logo abaixo tem as informações do processo, que é a origem do processo, o código da vara, a ação judicial, a UF da vara, o código de atividade que é relacionado a esse processo, né? O início e fim da validade processual deste processo. E no dado 2 só tem o código de município do IBGE. Aqui também tem o processo de suspensão, né, para o CPRB. Aqui o cadastro principal, né, se utiliza a empresa, o estabelecimento, a apuração inicial e final, o código do processo em si. E esse processo, suspensão, processo referenciado, só será utilizado realmente se tiver uma suspensão, né? Caso não tenha suspensão, não precisa fazer o cadastro. Os ajustes para CPRB, geralmente quando você precisa fazer algum ajuste realmente nos valores que já estão inclusos nas tabelas. Nesse caso aqui, o que é informado? Empresa, estabelecimento, né, apuração inicial e final, a atividade, que é qual que você quer fazer o ajuste, de qual atividade, né, o número da sequência do registro. E nos dados 1, você informa o tipo de ajuste, né, qual que é o ajuste que você quer fazer naquela atividade que você informou, o valor que é necessário, o código do ajuste, e caso você queira informar mais alguma informação extra, você informa a descrição de ajuste. E na pasta dados 2 é só a data que você está realizando esse ajuste. Temos também o programa LF0214, que é a importação genérica para o MLF, no caso especificamente para o LF0203. Tem casos que alguns clientes não processam essas informações pelo DataSul, são originados de outros locais ou até de forma manual, né, que não são calculadas automaticamente pelo DataSul. Pode-se fazer dessa forma, você pode utilizar o LF0214, né? Aqui em tela a gente tem um exemplo da tabela DWF Processo Referado Previd, que aqui tem, como é que ele funciona, né? Ele é basicamente, você constrói o layout, né, ao seu gosto, como você quer, que mostra o sequencial de campos, né, que você quer que gere, e consequentemente ele vai gerar um layout padrão de acordo com os campos que você selecionou. Aí com essas informações você informa todos os dados manualmente, e logo em seguida você consegue fazer a importação diretamente para as tabelas já. Mas lembrando que também não é somente para essa tabela de processo referenciado. Ele é praticamente para todas as tabelas do MLF é possível fazer a utilização desse programa. Aqui um outro exemplo é a tabela de suspensão do processo referenciado. É praticamente o mesmo processo, só muda a tabela e o nome dos campos, mas o sentido do programa do LF0214 é o mesmo. Aqui também tem um outro exemplo. Em relação ao extrator do MLF, eu vou estar passando para um colega nosso para continuar com o processamento. Obrigado. Então, sobre o extrator MLF, foi criado como um paliativo para os clientes da DataSul. A ferramenta oficial de entrega, tanto de RENF quanto de social, é o TAF. Porém, para os clientes da DataSul foi criado essa segunda opção, que é o extrator pelo MLF, né? sem o TAF. Aqui uma visão geral de como são extraídos os dados, a origem das informações, como é concentrado as informações dentro do LF 0400 e cada registro que é gerado e enviado no LF 0401. Foi criado o programa LF 0410 com a parametrização da conexão com o TSS. Então, mesmo sem a entrega pelo TAF, a integração ocorre ainda pelo TSS, né? A entrega acontece para a Receita através do TSS. Aqui pode ser informado a versão do REINF atual, a URL do servidor do TSS, o certificado
certificado e a senha. Esse parâmetro ele é por empresa e estabelecimento, onde é possível informar o asterisco para contemplar todos os estabelecimentos da empresa. O programa LF0400 é o programa que busca todas as informações dos módulos de origem, né? Aí, dependendo de onde estão as informações, deve ser marcado aqui na movimentação onde estão os dados que devem ser gerados e enviados para o REINF. E sobre o campo estabelecimento contribuinte, vale ressaltar que sempre será um estabelecimento contribuinte apenas para cada raiz de CNPJ. Então, se tiver vários estabelecimentos, porém com a mesma raiz de CNPJ, será informado através de um, né? Será entregue através de um estabelecimento apenas. A cada raiz de CNPJ deve ser alterado, então, o estabelecimento contribuinte. Tela do LF0203, posicionado no layout do REINF, né? Onde é possível visualizar todas as informações que foram extraídas pelo LF0400, também fazer manutenções, caso necessário. O programa que faz a geração dos dados extraídos e o envio, o programa LF0401, que é possível marcar a opção que será gerada e enviada no momento, e o período que está sendo entregue a obrigação. Na pasta impressão, tem as opções de integrar os dados já com o TSS, né, que é já fazer o envio, né, a tentativa de envio à Receita. Também tem a opção de exportar os XMLs que estão sendo enviados para exportar em arquivo. Esse monitor foi criado para monitorar as entregas, né, onde é possível visualizar o status de cada evento para cada fornecedor, no caso, né, fornecedor ou cliente. Também é possível visualizar o recibo da entrega, né, no caso dele ser autorizado. Essa tela é apresentada ao clicar no botão Visualizar ENV do monitor, que demonstra o XML completo que foi encaminhado à Receita. E essa informação é o XML de retorno, que é visualizado ao clicar no botão Visualizar Hatch. Então, algumas funcionalidades também na tela do monitor. A tela permite que seja excluído, na verdade, enviado o evento de exclusão de um registro, né? Depois de autorizado, é identificado que não deveria ter sido enviado, por exemplo, tem a possibilidade de enviar o evento de exclusão para o mesmo. Na parte de baixo, ele é destacado em vermelho para demonstrar que ele é um evento de exclusão. E ele também recebe um ID e terá um recibo, né, o recibo desse comando de exclusão. Foi criada a rotina de eliminação de registros históricos, né, registros que não foram enviados ou foram enviados em produção restrita, ou ocorreu algum erro durante o envio e ele ficou no monitor ali, ficou registrado na base de dados como gerados com erro, por exemplo. Ou foi criada essa rotina para fazer a eliminação desses registros. Também foi criado um relatório de conferência dos dados que foram enviados ou que serão enviados, né? E vai depender de qual opção for marcada na parte de informação, né? Quando for marcado, por exemplo, o módulo de origem, são os dados que estão aptos a serem enviados, né? Foram extraídos, mas ainda não foram enviados. A opção eventos XML já são os dados que serão apresentados para a conferência, são os dados que já foram enviados, né? Já foram gerados no XML. E é isso, agora um pouco do extrator do TAF. Olá, Ricardo novamente. Eu vou apresentar agora os processamentos do TAF, que são, no caso, os extratores, né?
Aqui tem uma visão geral dos processamentos que o TAF realiza. Inicialmente, né, que a origem das informações, eles são todos do DataSul. Resumidamente, vem tudo do DataSul e depois encaminhado para o TAF. Como é que é feito o processamento, né? Como é que é feito esse envio das informações? Inicialmente, no DataSul tem os módulos de recebimento, faturamento e financeiro, né, que são os 3 principais módulos que tem essa captura de informações, né, das notas fiscais ou dos títulos. O recebimento e o faturamento integram essas notas para obrigações fiscais, né, através das atualizações das notas, e o financeiro, ele não passa por obrigações fiscais, ele não é obrigatório a passar por obrigações fiscais. Recebimento e faturamento é obrigatório que tenha a nota no fiscal, é obrigatório. O financeiro não precisa porque ele faz a integração direta para o arquivo pela fatura e recibo, né, que é feita a geração no próprio financeiro. Tendo essas informações, começa realmente o processo de extração DataSul versus TAF, que é pelo programa OF1001. Né? O que esse programa faz? Com as informações que estão lá em obrigações fiscais das notas, tanto de recebimento quanto de faturamento, é feita a geração do CPRB, né, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o 2060, e também é gerado os documentos fiscais em si, né? Ele faz a captura dos documentos fiscais dentro do arquivo para armazenar essas informações. Em relação ao financeiro, né, como ele gera a fatura e o recibo, especificamente no financeiro também precisa enviar, isso na verdade é obrigatório também, né? Encaminhar o plano de contas contábeis. Né? Por que tem que enviar um plano de contas contábeis se o REINF não precisa dessa informação? Né? Não precisa entregar a conta contábil para a obrigatoriedade do REINF. O TAF em si, ele precisa dessa informação cadastrada na base de dados do TAF mesmo. Ele só utiliza como forma de identificar o que está vindo na nota. Né? Por exemplo, se você tem um item na nota e esse item tem uma conta, você não pode encaminhar somente o documento. Ele não vai entender o que é aquela informação da conta contábil. Então você tem que enviar todo o plano de contas contábeis para ficar gravado no TAF, para quando você encaminhar todos os documentos fiscais, fizer a integração realmente para o TAF, para não ter o problema de dizer que a informação não existe. Então é uma obrigatoriedade do TAF e não do REINF em si. Isso é especificamente somente para esse caso, o restante é obrigatório. Em relação ao TAF em si, né, do F1001 para o TAF agora, em relação ao arquivo que é gerado no F1001 e a importação, o que acontece? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é os dados do CPRB que ele armazenou em registros específicos, dentro do TAF ele gera o registro 2060. Os documentos fiscais que eles geram no TAF o R2010, o R2020 e o R2050. O 2010 é serviços tomados, o 2020 serviços prestados e o 2050 comercialização da produção rural. A fatura e o recibo também geram o 2010, o 2020 e o 2050. E o plano de contas contábeis, conforme a gente tinha conversado anteriormente, somente é utilizado para cadastro do TAF mesmo. Antes de utilizar o extrator do TAF, que é o F1001, tem que fazer uma parametrização no F1000, né? Tem que cadastrar o estabelecimento no F1000. Aqui nessa tela, o que mais seria interessante para esse caso do REINF é a última opção. Né? A última opção é o que? Utiliza extração automática para CPRB. Tem duas opções, sim ou não. Se você marcar, vai fazer a extração automática do CPRB pelo DataSul, né? Ele já vai fazer precisar ter que informar manualmente, ter que alterar valores manuais. Caso você, por exemplo, não utilize o DataSul para gerar o CPRB ou as notas fiscais venham de outro local, aí você pode optar pela opção não, né? E conforme a gente tinha conversado anteriormente, caso esteja como não aqui, que ele não gere automático, você pode utilizar a rotina do LF0214, que é a importação dessas informações. Você gera o layout, informa os dados ali e faz a importação direto no LF
F02 no próprio extrator ali, né? Que daí ele vai fazer a geração com base nos dados que você fizer em importação diretamente na tabela. Aí o F1001 vai lá, captura as informações da tabela e faz a geração automática sem ter as informações do DataSul. É um caso específico, mas também pode acontecer com alguns clientes. O F1001, que é o extrator mesmo das informações do TAF, ele resumidamente é como se fosse um programa em si, é como se fosse um instalador de qualquer computador. Você tem que ficar dando next, né? É como se fosse aquele programa que você tem que dar next, next para chegar até a última tela. Então são etapa por etapa que você tem que realizar a parametrização para fazer a geração correta dessas informações. O primeiro passo aqui é a seleção, né? Ou seja, a seleção dos documentos, qual que é o filtro que você vai aplicar para ele gerar as informações. Extrair, no caso, né? Você informa a empresa, o estabelecimento, a série do documento, a data de extração e tem um parâmetro também chamado gerar relatório de conferência. Esse parâmetro eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como é que funciona e como é que ele é apresentado em tela, o que ele gera, né? Logo abaixo tem informação. O que acontece? Aqui tem duas formas de integração, né? Tem a forma via arquivo texto, que gera um arquivo TXT, e esse arquivo TXT é realizado a importação diretamente no TAF. A opção de Web Service é uma integração, digamos que automática do DataSul para o TAF, né? Que você consegue fazer a parametrização no CD0101 para que faça isso automaticamente, não tenha que gerar um arquivo TXT e tenha que ir lá pegar esse arquivo TXT e fazer a importação no TAF. Ele já faz esse processo automático sem essa intervenção manual do usuário. O CD0101, a aba Integre 2, aqui do lado direito tem a integração Web Service TAF. Essas aqui são as informações que você utiliza para via Web Service com o TAF. Aqui no inicial, ali nas primeiras informações, tem a URL, né, que é a URL que você informa do Web Service mesmo, e a porta. Né, e nesse raiozinho amarelo você consegue fazer o teste da conexão para ver se está tudo ok ou não. E embaixo ele tem a Resource, que é a informação do WS TAF ST2, que é a tabela que ele vai jogar as informações diretamente para o TAF. Tem o usuário e a senha, né? Esse usuário e a senha, muitos clientes confundem com o usuário e senha do DataSul. Esse usuário e senha, ele é o usuário e senha de conexão do TAF. Quando você entra no aplicativo do TAF, você tem que informar o usuário e uma senha. É aquele usuário e senha que você tem que informar aqui. Mas o que a gente aconselha, nesse caso, é que seja informado um usuário que seja administrador, né, que tenha um acesso completo em todas as funções do TAF, porque tem casos que a gente já pegou que o usuário não tinha todos os acessos e acabou acontecendo que alguns estabelecimentos foram transmitidos e outros não foram transmitidos. A gente acabou vendo que o usuário não tinha acesso a todos os estabelecimentos. Aí, para evitar esse tipo de problema, é bom que ele tenha acesso em todas as áreas do TAF. No próximo passo é os registros, né, onde você vai selecionar o que deve ser extraído e o que não deve ser extraído. As informações principais para o REINF estão destacadas em vermelho, que é a CPRB, os documentos fiscais, a fatura recibo e plano de contas contábeis. O restante não precisa enviar, que não vai ser de uso do REINF. Né? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é o próprio CPRB, ele vai gerar os registros no TAF, o T082, o T082AB e o T082AC. Com essas três informações, ele gera o registro 2060. Os documentos fiscais, ele gera o T013, o T015, o 015AE e o 015AK. Né? Consequentemente, essas informações que estão na tabela mostra todas as contas contábeis, né? Porém, é só para cadastro do TAF, realmente para uso interno dele. A próxima etapa, que é o de parâmetros, aqui você informa, você pode consultar, né, o plano de contas contábeis, verificar se realmente é o plano certo que você
enviar, né, que é o campo de baixo, o plano de contas contábeis, você informa a empresa, né, do MS5 e a matriz de contas contábeis. O processamento dos documentos fiscais, né, tem 3 opções ali: entrada, saída e serviço. Geralmente é bom manter as 3 informações marcadas, porque ele puxa tudo que é do REINF já, ele já puxa todas as informações e evita de ficar um documento por fora. Efetivação, né, da geração do extrator. Ali você seleciona se você quer por impressora, por arquivo ou por terminal, a execução se é online ou batch, e o destino do arquivo, que aqui você informa onde que você quer que gere essas ou o Excel ou o arquivo TXT que você quer fazer a importação. Ele gera em tela essa informação do extrator do TAF que está aqui na tela, né? Ele gera um arquivo TXT. Aqui ele mostra assim, arquivo gerado, né? Ele mostra um C:temp e mostra o nome do título do TXT, né? E o relatório de conferência que a gente vai estar apresentando posteriormente é um relatório que ele gera praticamente as mesmas informações, né, do TXT, só que de forma visivelmente interessante para visualizar. Você consegue consultar de uma forma melhor porque está tudo separado em pastas de trabalho. Esse aqui é o exemplo de arquivo texto. Ele, para quem é do fiscal e quem mexe no SPED fiscal, no SPED contribuições, nos arquivos de entrega fiscais hoje, é basicamente a mesma coisa, é o mesmo processo, ou seja, eles são todos separado por pipe, né? Inicialmente o lado esquerdo, o primeiro campo, é sempre o que é o registro, né? Qual que é o registro que está sendo gerado, e da esquerda para a direita, né? São as informações que são geradas de acordo com o layout, né? Esse caso aqui é o exemplo de integração com web service, né? Aquele que a gente tinha visto anteriormente era a integração via TXT, que ele gera o arquivo TXT, né, com aquele nome específico, e esse aqui ele gera um pouquinho diferente, porque a integração é automática, ele não vai gerar o TXT para você importar. Nesse caso aqui ele diz o seguinte, ó, integração web service 201, né, que é um código padrão. Integração realizada com sucesso. Ele gera um número do ticket, que é esse que vocês estão vendo em tela. Esse número do ticket você consegue ir lá no TAF, lá no monitor de integração, e você consegue consultar esse código e verificar o que foi integrado. Você tem esse controle do que foi integrado e do que não foi. Aí embaixo ele gera o relatório de conferência que a gente vai estar apresentando daqui a pouco. O relatório de conferência, que é aquele parâmetrozinho do FMI1, que é da primeira tela, ele gera o seguinte, ele gera a mesma coisa que tem no TXT, é basicamente o mesmo arquivo, né? Só que ele gera em Excel, separado por campos, né? Todo detalhado, e embaixo ele mostra as pastas de trabalho, né? Especificamente aqui a gente deixou no T082 e os filhos, que são relacionados ao CPRB, né? Os principais registros do TAF, né? O que hoje o que o TAF utiliza para fazer o envio do RINF, quais que são os principais registros que ele gera. Ele gera o T001, que é o cadastro do estabelecimento, o 001AB, que é os processos referenciados, o 001AO, que é a suspensão da exigibilidade de tributos, o T003, que é o cadastro de participante, ou cliente ou fornecedor, o 007, que é o cadastro de item, o 010, que é o cadastro do plano de contas contábeis, o T013, que é a capa do documento fiscal, o 015 são os itens do documento, o 015 aí são os tributos dos itens, ou seja, os impostos, o 015 AK identifica se ele tem uma suspensão por processo judicial ou administrativo, o 082 é o CPRB, o 082AB é o processo referenciado, o 082AC é o tipo de ajuste em relação ao código de atividade do CPRB, o 154 é a fatura e recibo, o 154AA é o tipo de serviço e o 154AF é as parcelas da fatura do recibo. As informações fiscais em relação à entrega do REINF, foi disponibilizado um documento no TDN, né,
que contém as informações das releases liberadas, que pacote que você tem que estar, quando que foi liberado, o que você precisa ter para fazer essa geração. É um documento, digamos que completo, que ele demonstra informações necessárias que você precisa saber para fazer, inclusive questão de parametrização, como é que funciona o processo. É uma documentação bem detalhada assim que a gente liberou para ajudar, auxiliar os clientes nesse processo. Em relação ao DataSul, produtos seria somente isso mesmo. A gente vai estar repassando agora a palavra para a Renata novamente. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar postando aqui no chat que nós vamos estar respondendo para vocês, tá? Em relação ao vídeo da apresentação, somente reforçando, em aproximadamente umas 2 semanas ele fica disponível no YouTube, no canal da TOT Soluções, onde vocês podem reassistir a apresentação, e também na página do TDN, na base de conhecimentos da consultoria tributária, também ficará disponível lá o PDF da apresentação e o vídeo. Então, mas também, caso vocês queiram já estar baixando o PDF da apresentação, na aba Documentos aqui do próprio webinar, vocês conseguem fazer o download, tanto do que foi apresentado pela consultoria, tanto como o que foi apresentado pelo DataSul. Então, caso tenham mais alguma pergunta. O vídeo do YouTube, ele é aberto, né? Então, e tanto da página também é o link do YouTube. Então, você consegue salvar na sua página, no sua página do YouTube, no seu login, mas baixar na máquina, não sei se vocês vão conseguir. Mas fica disponível para visualizar quantas vezes vocês quiserem. A Priscila questionando aqui referente ao pagamento do INSS em retenção de nota fiscal, se faremos através do GPS até abril. Sim, enquanto não for obrigatório, isso em relação ao segundo grupo, que iniciou agora em janeiro, tá? Que ainda não está obrigado a DCTF Web. Então, até abril, até o início da obrigatoriedade, o processo não muda em relação ao pagamento, deverá ser gerado a GPS normalmente. Agora, em relação à folha de pagamento, aí é e-social, mas permanece sempre, o prazo é o mesmo, vai sempre seguir o cronograma de obrigatoriedade. A Fabiana aqui está questionando em relação à data da obrigatoriedade do IR e do PCC. Então, Fabiana, tanto o IR quanto o PCC, ele ainda está em desenvolvimento pelo governo, tá? Então, já está sendo criados novos eventos para abranger tanto o IR e o PCC, devido às particularidades de retenção, que existe apuração quinzenal, apuração mensal, apuração dicendial. Então, o registro, o 2070, ele não contemplava todas essas particularidades. Então, ele saiu de cena, ele foi excluído do novo layout, e aí está em desenvolvimento o novo layout. Nas reuniões piloto, a intenção, que é o que a gente escuta, né, não tem a data ainda, mas a intenção é que até o final do ano já esteja publicado, já esteja em vigor o novo layout, contemplando os novos registros referentes ao imposto de renda e o PCC. O Alderir Marrocos questiona em relação às empresas sem movimentação, que são obrigadas a entregar em janeiro e devem ser enviadas novamente em abril de 2019. Então, como a empresa é sem movimento, agora em janeiro vai enviar as tabelas e o evento de fechamento sem movimento. Em abril, a DCTF Web é quando entra a obrigatoriedade. Então, caso não tenha movimento, também a DCTF Web deverá ser entregue em abril de 2019 sem movimento. Para ele poder entender da obrigatoriedade da DCTF Web, você também vai ter que enviar novamente em abril de 2019 para ele reconhecer que continua se enquadrando na mesma situação.
O Matheus Garcia está questionando, né, que a empresa dele é pessoa jurídica de produção rural, né? Então está questionando se ele tem que enviar o registro R2050 e o do CPRB devido o faturamento dele, né? Então, o Matheus, os registros, como eles são periódicos, deverão ser enviados todos os meses. Então, caso todos os registros que tiverem informações, eles deverão ser enviados, tá? Somente não será enviado caso não tenha movimento. Então, se tiver informação referente à receita bruta, deverá ser enviado. E se tiver alguma comercialização relacionada ao produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria, também deverá ser enviado o R2050. E caso também se enquadre nos outros registros, também. A Daniele está questionando em relação às empresas sem movimento, o que deve ser informado, quais os registros. Então, Daniele, as empresas sem movimento vai enviar somente o registro de fechamento zerado, informando a tag não, preenchendo lá todos os campos como não e enviando zerado. Não precisa enviar mais nenhum registro. E aí, só complementando o questionamento da Daniele, aí em abril, como entra a obrigatoriedade da DCTF Web, então você vai ter que reenviar o evento de fechamento para confirmar que você continua sem movimento. Então, é enviado agora, no início, né, da obrigatoriedade, em janeiro de 2019. Aí, querendo ou não, em abril inicia a obrigatoriedade da DCTF Web, então você envia novamente o registro de fechamento para confirmar que continua sem nenhuma movimentação, e aí, caso não tenha movimento ao longo do ano, só todo mês de janeiro dos anos subsequentes é que será enviado. É só como o início da obrigatoriedade da DCTF é em abril, então você precisa estar enviando em abril para estar confirmando a informação. Mas aí depois, somente mês de janeiro, que aí vai enviar o envio de fechamento, o evento de fechamento para confirmar que continua inativo. Exatamente, Daniele. Vai enviar do mesmo jeito, só o envio de fechamento, evento de fechamento, ele zerado, né, com todas as informações zeradas, conforme eu vou até enviar para você o link da nota orientativa que eu já tinha enviado para um outro cliente, mas eu encaminho aqui para você o link, aí você pode estar lendo a nota orientativa de como está preenchendo. Mas aí é só o evento de fechamento mesmo, você envia e aí não tem problema, porque até antes dessa versão 1.4 estava tendo problemas para envio sem movimento, mas aí já foi atualizado agora nessa última versão do FD-Reinf. O Eduardo Braz está questionando aqui que ele tem uma filial que tem que enviar o REINF agora em janeiro e teve movimento de apenas uma nota fiscal, com valor bem pequena. Então, ele não tem certificado digital, se tem como enviar diretamente na Receita. Então, Eduardo, mesmo que vá fazer diretamente pela Receita, o ECAC é acessado com certificado digital. Então, se não possui certificado digital, você não vai conseguir estar fazendo a transmissão da informação. Então, vai ter que estar solicitando. Não sei se com o da matriz você vai estar conseguindo enviar, porque normalmente é dentro da matriz que faz o envio. Então, como ele é segmentado, então acredito que, como é só é a raiz do CNPJ que envia, acredito que o certificado digital você consegue enviar da matriz. Com procuração eletrônica você consegue enviar também, né? Então, só verificar com o ECAC se está válida a procuração, se foi vinculada, né, a procuração ao CNPJ da filial, e aí você consegue estar enviando. Mas precisa estar vinculado ao CNPJ essa procuração para você conseguir enviar. Certo, então, como já sanamos a maioria das dúvidas, né? Nós vamos estar encerrando o evento por aqui. Caso vocês tenham outras dúvidas, vocês podem estar abrindo um ticket com
aqui com a gente, que vamos estar atendendo vocês sem problema algum. Espero que a apresentação tenha sido proveitosa, tenha esclarecido diversas dúvidas de vocês. Agradeço a participação de todos e tenham uma boa tarde. Muito obrigada.